Seja bem-vindo a mais um Mundo Selvagem. Hoje estamos com o Dr. Rafael, advogado, vice-presidente do CONDEMA, né, uma pessoa que vai estar explicando para a gente um pouquinho mais do CONDEMA e dessa importância do meio ambiente. Boa noite, doutor. Boa noite, Aníbal. Boa noite a todos os inscritos no canal. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, porque eu acabei conhecendo recentemente o canal e tem conteúdo de muita qualidade. Então, para mim, é uma grande honra e um grande privilégio poder estar aqui, poder contribuir nisso que todos nós que aqui estamos amamos, que é o nosso meio ambiente. É isso aí, muito obrigado. E realmente, pessoal, vamos curtir, compartilhar, porque é um assunto muito importante, né? Aí, boa noite já pro Fabiano, ó, já está sempre aqui, primeirinho aí, tá conosco, o grande Fabiano. Fabiano Camargo Neves? Fabiano Camargo. Fabiano Camargo Neves, o nosso vice-presidente da OAB hoje, e que eu olho para ele e vejo os olhos do futuro da nossa instituição. Então, se tudo der certo, ele será o nosso próximo presidente. Ah lá. Ô, doutor, vamos começar então de uma curiosidade, já até comentou um pouquinho já, mas como que um advogado foi para a área ambiental sem trabalhar com isso no começo, estava falando, né? Como que foi esse encontro dessas situações? Aníbal, muito obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de contar um pouco da história, né, de como nós chegamos até onde estamos. Tudo começou, eu sempre tive muita paixão pela natureza, por pesca. Eu sou pescador esportivo há muito tempo, acredito que seja há mais de 30 anos. E eu digo que, com isso, nós temos um olhar diferente. Aquela pessoa que tem contato com a natureza, ela tem um olhar diferente, ela tem um cuidado, um carinho. E o direito ambiental não foi algo que foi objeto da minha atuação no começo, nunca havia atuado nessa seara do direito, nesse segmento. Mas quando eu tive a oportunidade, o privilégio de ser convidado a ser diretor da OAB em 2009, e a partir de 2010 eu passei a ser um dos gestores da OAB, posição que eu mantive durante 12 anos, até que eu fui presidente em 2019, 2021. Eu tive a oportunidade, em 2013, de galgar o cargo de representante da Ordem dos Advogados do Brasil junto ao CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Americana. E, a partir dali, eu ingressei em 2013 e, a partir dali, eu comecei a vivenciar mais de perto os problemas, as soluções e as demandas do meio ambiente do nosso município. A real realidade, sem especulação, sem achismo, né? Você viveu aquilo que realmente era, né? Num primeiro momento, o meu objetivo era fazer algo pela nossa represa. Era ver o que eu poderia contribuir enquanto representante da Ordem dos Advogados do Brasil para para a nossa represa de Americana, que nós víamos que ela vinha passando por uma dificuldade muito séria de degradação, né? Porque nós estávamos lá, nós utilizávamos da forma, inclusive, que utilizo até hoje a represa Salto Grande, e eu tinha sempre essa preocupação, e eu falei, não, vamos lá, vamos ver como é. E daí começou uma história muito bonita. Muito legal isso aí. Ó, o João Marcos aqui, ó. Boa noite, João. Já está dando boa noite para a gente aqui. O João, nosso presidente do CONDEMA, um grande amigo e um excelente gestor. Ele está fazendo uma gestão histórica frente ao CONDEMA. Posso dizer que, como disse, estou lá desde 2013, todos contribuíram à sua maneira, mas o João ele tem um olhar muito cauteloso e o João ele tem um carinho especial por todas as pessoas, todos os conselheiros. Então, isso tem engrandecido o nosso conselho. E eu tenho a honra e o privilégio de ser o vice-presidente, estar caminhando ao lado dele, junto com o João do Barco Escola também, nosso outro diretor, e também a Kátia Birk, que é essa pessoa, dispensa comentários do trabalho que ela desenvolve na Secretaria do Meio Ambiente. Então, depois falaremos mais sobre CONDEMA, mas eu digo que é uma honra para mim mesmo caminhar ao lado dessas pessoas. É isso aí. Boa noite, Sidney. É o Ney, da mercearia do Ney, patrocinador nosso, amigo pessoal também. Assim, a gente fica falando do CONDEMA e é uma coisa que até 2, 3 meses atrás eu particularmente não conhecia.
E eu já tô tendo contato com várias pessoas, né? Já é o terceiro do Condema que eu tenho contato. E estou entendendo e aprendendo muito sobre isso. E aqui queria tentar passar para as pessoas a importância desse órgão em relação ao meio ambiente da cidade. Né? Hoje não se faz nada sem passar por ele, ou até mesmo é possível fazer as coisas pela existência dele. É isso mesmo? É muito interessante a sua pergunta, porque ela nos permite dizer o quanto é importante. Eu sempre digo que a Americana... Eu sou apaixonado pela nossa cidade. Eu digo que a Americana é uma cidade muito especial. Nós somos realmente especiais. Em primeiro lugar, pela quantidade de conselhos municipais que nós temos em nosso município. Como eu sei isso? Por ter exercido o cargo de presidente da OAB, e lá nós temos a oportunidade de participar de praticamente todos os conselhos municipais. E o cidadão ele não imagina a importância do trabalho desenvolvido por esses conselhos. Os conselhos municipais, eles são geralmente organizados de maneira paritária, ou seja, metade dos conselheiros são cadeiras do poder público, de secretarias que têm atribuição dentro daquela determinada função. Vou falar do Condema, por exemplo, nós temos da Vigilância Sanitária, nós temos da Secretaria do Meio Ambiente, do Departamento de Água e Esgoto, do Patrulhamento Ambiental, entre outros. Já pelo lado da sociedade civil, nós temos engenheiros, arquitetos, advogado, né? A advocacia está presente, associação comercial. Nós temos também, está lá com nós, pessoas que participam de alguma forma da organização ambiental da nossa cidade, como o Parque Aimaratá, né? Nós temos também representante do Barco Escola, que é o João, e enfim. São olhares diferentes, né, para a mesma situação, né? Isso. Então o conselho ele serve para trazer uma discussão do que nós podemos fazer naquele determinado setor. E não tem só o Condema, nós temos o Conselho do Menor, Conselho da Mulher, Conselho da Infância e Juventude. Então, onde você imaginar, nós temos qual segmento você imaginar, nós temos conselho. E até uma parte em relação à questão do meio ambiente, eu digo isso, que quando a OAB passou a ter espaços dentro dessas cadeiras, aumentou demais a responsabilidade de uma diretoria de OAB, assim como a diretoria da Associação Comercial, que é uma entidade, uma instituição irmã, nossa, presidida pelo nosso grande amigo Marcelo Fernandes, e que nós temos uma responsabilidade muito grande na mão de quem nós vamos atribuir essa responsabilidade de conselheiro. Porque esse conselheiro, ele pode fazer toda a diferença dentro do conselho, ele pode estragar o conselho. É um conselho atuante, né? Exato. Porque, normalmente, nosso objetivo, a gente sempre fala, qual é o nosso objetivo? Contribuição, somar. Nós estamos aqui para fazer a nossa cidade crescer, progredir. Nós não temos o objetivo de atrapalhar, nós não estamos aqui apenas, nós temos que fiscalizar o que o poder público vem fazendo, nós temos que fazer a coisa caminhar. Então, a Americana é especial por conta disso. Nós temos muitos conselhos municipais. E eles fazem a diferença nos trabalhos que são desenvolvidos pelas próprias secretarias, que é o que você me perguntou em relação ao Condema. Qual é a função do Condema? A função do Condema é contribuir com tudo aquilo que envolve o meio ambiente. E nós vamos falar mais, inclusive, sobre a questão do fundo, né? Porque nós temos a questão da deliberação. Sim, vamos lá, falar um oi aqui, pessoal. Tancredi. Falando grande Tancredi. Nosso conselheiro do Condema. Tancredi é uma pessoa, não é porque é meu chefe, mas é uma pessoa ímpar, que ele veio aqui, acho que segundo ou terceiro programa, e eu sempre falei isso para todo mundo, ele me impressionou ele lembra de tudo. Né? Uma mente invejável, né? Ele lembra de tudo e um gabarito gigantesco, né? E digo que um dos privilégios também de estar no Condema é conviver com pessoas como Tancredi, com o Evangelista, né, com pessoas como Jorge, da Vigilância Sanitária, que são pessoas que são uma enciclopédia de conhecimento ambiental e do município de Americana. São pessoas que nos trazem muito, agregam demais dentro desse conselho e também no nosso lado pessoal de conhecimento das coisas da cidade. Porque é sempre muito interessante quando você gosta de algo, como nós gostamos do nosso município, nós queremos cada vez mais saber mais sobre as coisas da cidade. São pessoas que
de modo geral, gostam do meio ambiente, são cada um muito bom na sua área, né? O João até acabou de comentar aqui que você traz segurança jurídica ao Condema, então assim, Obrigado. Cada um traz aquilo que de melhor na sua área, e é onde tem uma sala, são 8, Condema, isso é 8 e 8? Né? Nós somos acho que 9 e 9. 9 e 9, assim. Então são 18 pessoas muito boas naquilo que fazem, querendo um bem único. É isso. Que é uma cidade melhor. E eu queria fazer contar uma história em particular em relação a isso, que algumas pessoas perguntam, por que você gosta tanto disso, né, de estar lá nesse Condema? E logo no começo, eu podia atestar que o trabalho era muito sério. E só que naquela época nós tínhamos apenas a função consultiva. O conselho apenas era consultado, emitia parecer e devolvia para a Secretaria do Meio Ambiente, que ela deliberava o que ela iria fazer, ou o próprio executivo. E depois nós fomos galgados à condição de órgão deliberativo. Criou-se o Fundo de Defesa do Meio Ambiente, onde há arrecadação de multas ambientais, contrapartidas de novos empreendimentos na cidade. Enfim, tem uma série de pagamentos que acabam sendo remetidos a esse fundo, e esse fundo passou a ser de deliberação do Condema. Do Condema. E o que eu quero atestar é que muito se fala em corrupção do poder público, muito se fala em as pessoas não dá para confiar em funcionário público, não dá, as pessoas não trabalham, as pessoas não dá para confiar. E o que eu queria dizer, Aníbal, é que eu estou lá e eu não tenho absolutamente nenhum vínculo com nada do poder público. Eu tenho total desprendimento para dizer, porque o meu dinheiro vem dos honorários que eu ganho no meu escritório de advocacia. Então eu posso dizer que a grande maioria das pessoas que ali estão, e da uma grande maioria dos funcionários públicos, são pessoas extremamente honestas e trabalhadoras. Então nós devemos respeitar os funcionários públicos e a função que eles exercem, porque, afinal de contas, eles são pagos para trabalhar para nós. Eles acordam e dormem todos os dias pensando numa americana melhor. E a minha satisfação de estar lá, é saber da seriedade dos trabalhos que são desenvolvidos na Secretaria do Meio Ambiente e nas secretarias correlatas que envolvem aqueles trabalhos que são desenvolvidos dentro do Condema. Quero dar um exemplo. Quando o órgão passou a ser deliberativo, não passou a ser... É importante dizer... Só aproveitando, uma deixa que você falou, que me veio, que eu lembrei, que, se não me engano, foi até o João Marcos que comentou na participação dele, que, por exemplo, acho que você deu um exemplo de motosserra, né? Tem todo uns requisitos, compra-se a que ganhou a licitação, e nem sempre é aquela que gostaria de se comprar. Então ela tem uma durabilidade menor, tem outros poréns. O fato de ter pessoas que são da sociedade civil nessa questão, entende o lado da prefeitura também, né? Sim. Que a gente poderia falar, não, compra esse aqui que é melhor, que dá menos manutenção. Só que na prefeitura, órgãos por causa de legislação, isso não é possível. Sim. Então, assim, são realidades diferentes que a gente tem que tentar levar para que a gente consiga equilibrar isso, né? E entender, por que aquela ferramenta quebra tanto? Porque ela não aguenta o serviço que ela está fazendo. Só que ela não aguenta, não é por mau uso, é porque a legislação não permite que especifique marca. Sim. Por exemplo, né? Então, assim, são problemas que a prefeitura convive e vocês têm que ajudar eles a administrar isso, né? Exato. Eu falo que sempre que existe lei para tudo. Se a lei for cumprida na sua risca, as coisas acontecem de maneira correta. Mas, às vezes, o tempo que se demora para tramitar um determinado procedimento não torna isso possível. Então, o que eu queria testar é que, quando nós nos tornamos deliberativos, é importante dizer que a Secretaria do Meio Ambiente, o orçamento da Secretaria, ele é praticamente suficiente para pagar as despesas de pessoal. Eu estou dizendo isso pelos números que eu tenho acompanhado ao longo de todos esses anos. Então, a Secretaria do Meio Ambiente não tem dinheiro para nada. E ela é uma secretaria, eu sempre digo, embora
muitas pessoas não reconheçam dessa maneira. Eu vejo que a secretaria, que hoje é capitaneada pelo secretário Fábio, é uma das secretarias mais importantes do nosso município. E ela precisa ser paramentada, ela precisa ter condições de trabalho. E quando nós nos tornamos deliberativos, esse objetivo foi atender os anseios e as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente. Começamos a receber processos licitatórios para aquisição de materiais. O que eu fiz? Eu, Rafael, peguei os pedidos, eu passava para a minha secretária e falou: cota isso aqui. Quero saber quanto custa comprar isso aqui. No mercado, Não, eu quero comprar. Mercado normal. Eu não sou secretário do Meio Ambiente. Eu quero comprar uma roçadeira. Eu quero comprar um destocador. Eu quero comprar um veículo. Tudo eu orçava. E todos os orçamentos que eu fazia eram exatamente compatíveis com aquele que estava nos sendo apresentado. Isso dá uma satisfação de saber que você está chancelando um trabalho correto, que não há, muito se fala em corrupção, em superfaturamento. E eu estou aqui sem nenhum vínculo com essas pessoas, não são meus amigos pessoais, mas para dizer, não há superfaturamento. O trabalho é feito correto. E o resultado é isso. Acabamos de ser premiado como a cidade campeã num prêmio estadual do município Verde Azul, por atender todas as regras ambientais, pelo menos os programas educativos. O que é esse programa Verde Azul? Ele é uma série de requisitos que a cidade tem que cumprir para receber algumas premiações. Então, eu tenho certeza que o simbolismo desse prêmio, além da própria premiação, ele é muito forte. E nós, do Condema, nos sentimos parte disso, porque nós ajudamos isso tudo a acontecer. Então, para você ter uma ideia, chega a faltar material de escritório dentro da secretaria, porque o orçamento não dá. Então, nós temos que suplementar muitas vezes isso. Mas, por outro lado, o secretário e a sua equipe, nós tivemos esse ano pela segunda vez, com grande sucesso, né, a Semana do Meio Ambiente. Nós não demos, o Condema, o Fundema, não deu um centavo. Tudo foi feito através da participação de patrocinadores, da participação pública, da participação privada, né? Então, ou seja, a secretaria também correu atrás. A secretaria, o que eu estou querendo dizer, ela não senta no sofá e fica esperando o dinheiro do Fundema. Ela também corre atrás. Dizendo tudo isso para dizer a grande satisfação de fazer parte de um trabalho desse. Mesmo sendo representante da sociedade civil, é uma grande satisfação participar, e quando você vê que nós podemos acreditar nos nossos gestores. Como todas as empresas, como todas as profissões, existem bons e maus profissionais. Então, evidentemente, que no poder público também vai ter. Mas, sim, assim, nós não podemos generalizar. A minha mensagem para todos eu tenho grande satisfação de trabalhar com essa equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que, afinal de contas, são pessoas muito competentes e honestas. Aproveitando esse gancho, não é a questão de defender, mas é uma questão, uma visão que eu tive, né, agora. Assim, o fato da Secretaria do Meio Ambiente correr atrás de outras coisas, isso é mérito. Eles poderiam falar: não vou fazer porque não dá. Tá aqui, não tem verba, não dá para fazer e não dá para fazer. E pelo que você está me falando, é ao contrário. Não dá, beleza. O que eu consigo fazer para ir atrás? Porque eles poderiam muito bem falar: não dá, Condema, eu preciso disso, porque minha verba acabou. E não é o que acontece. Realmente eles tentam, de todas as formas possíveis, para realizar esses projetos. Sim, eles posso dizer que fazem bem mais do que o combinado, né? Bem mais do que aquilo que é a atribuição deles estabelecida pelo poder público. E o interessante é que todas essas aquisições, elas não nos são apresentadas assim de maneira, precisa comprar tal coisa. Não. A gente recebe, a gente quanto diretoria, e eu antes de ser diretor, né? E isso eu posso dizer também, que é importante dizer, isso acontece não é só de agora, tá? Desde antes, quando o secretário também, ainda não era o nosso Fábio, que era o Odar Dias, também assim acontecia. Então, não é algo que acontece só agora, é algo que, historicamente, tem sido muito boa a condução da Secretaria do Meio Ambiente. Mas o que é importante dizer é que as coisas não nos vêm goela abaixo. Ela é explicada, o motivo, a necessidade e o porquê.
Então, olha, vamos fazer um programa ambiental. E também não é uma questão assim, vamos usar o dinheiro porque está lá. Só vai chegar ali a hora que realmente não é necessário e não tem outra fonte da onde tirar. Sim. Então, por exemplo, olha, roubaram as placas. A gente sofre muito. A parte ambiental de Americana sofre muito com descarte irregular, depredação de placas informativas. Então, nós fazemos as placas dos carrapatos. As placas simplesmente elas desaparecem. Uma placa é cara. Parece que não, mas uma placa é muito cara. Me falaram ontem, se não me engano, que quebraram 2 ou 3 vasos já no centro da cidade. Então assim, e quebrou. Um lá foi depredação. Então assim, é complicado também, né? Isso custa. Então isso precisa ser reposto. Então e nós temos dentro do Condema algumas preocupações que são permanentes. Estão em discussão quase que todas as reuniões. A represa do Salto Grande, isso não precisa nem dizer. É o xodózinho É aquilo que a gente faz de tudo pela represa. A gruta, o parque, a gente está sempre com olhos atentos no parque, naquilo que a gente pode ajudar o Tancredi. Nós sabemos também das dificuldades orçamentárias, né, do parque. Ficamos muito felizes quando eles passaram, quando a unidade passou a integrar, né, a Secretaria do Meio Ambiente, também o Botânico. Por quê? Porque a gente não podia ajudar. E agora, porque era outro fundo, era o Fundo de Cultura. E agora a gente vai poder contribuir de alguma forma para que o parque se aprimore. A nossa preocupação com as capivaras, com a questão da maculosa, com a questão das macrófitas, são assuntos, com a questão da poluição, com a questão do aterro, com a questão do pós-represa, das ocupações irregulares, as preocupações com a nossa poluição do ar, né, que infelizmente algumas empresas da nossa região insistem em poluir o nosso ar. Então, essas preocupações são permanentes. E a gente está sempre discutindo. A preocupação agora, por exemplo, no período que, graças a Deus, nós estamos passando um período tranquilo em relação à dengue, mas sempre foi algo muito preocupante para nós, né? A questão das doenças, né? A gente tem a vigilância, então a gente está sempre... Então, assim, o que a gente pode fazer para colaborar? Essa é a visão do Condema. Essas pessoas que estão lá, curiosamente ou não, faz muito tempo que nós somos basicamente a mesma equipe. Troca algumas pessoas, mas o coração do Condema continua sendo o mesmo. Porque todos são muito apaixonados pelo meio ambiente, de modo geral, né? Sim. É pescador, né? O João também gosta dessa questão. Então, assim, tudo... o fato de estar ali é muito mais prazeroso. Lógico que tem os seus... né, as suas dores de cabeça, né? Mas não chega a ser um trabalho, né? Não chega a ser uma coisa onerosa, né? Você está participando de algo maior da sua cidade, né? Acho que essa que é a grande questão também, né? Sim, e você está inserido num contexto de conhecimento. Então, reuniões constantes com a CPFL, né? Vamos discutir as macrófitas, vamos discutir a qualidade da água, vamos discutir a questão da barragem, né? Quando deu aquela situação lá, o rompimento, teve aquele receio. Sim. Então, tudo aquilo foi objeto de estudo, carinho e análise do Condema. Então, o Condema, para mim, é algo extremamente satisfatório participar daquele grupo, daquelas pessoas, que hoje nós nos tornamos grandes amigos. E o que é mais interessante dizer é que, embora seja o nosso estatuto determine que é voto e a maioria vence, nós nunca tivemos uma discussão que gerou não unanimidade. Isso é legal. Então, a gente sempre conversa muito, tanto que as nossas reuniões, invariavelmente, elas se estendem mais do que o horário. As nossas reuniões acontecem uma vez por mês, toda primeira quarta-feira do mês, das 2 às 4. A gente não sai de lá antes das 4h30. Então, aquela tarde tem um lado ruim. Aquela tarde, para mim, é uma tarde que eu não consigo, evidentemente, eu não consigo trabalhar, né? Aquela tarde é uma tarde dedicada a essa questão. Mas nós temos esse costume de nos dedicar para trabalhos institucionais, assim como foi pela OAB,
a gente consegue encaixar isso com muito carinho na nossa vida. Mas essa questão, você já havia me comentado, o fato de ser votação unânime e a pessoa realmente questionar o não e tentar chegar numa solução melhor, isso pro resultado é muito importante. Né? Porque às vezes não é porque o voto é maioria, a decisão é boa. O fato dela ficar, não, peraí, você não concorda? Vamos... Onde você não concorda, né? Vamos lá, vamos tentar organizar. Então já sai uma ideia muito melhor do que ela entrou. É isso que eu ia dizer. Não é porque é unânime que é a mesma, que é a que começou. Sim. Ela começa, as pessoas contribuem. E aí vocês vão moldando ela da melhor forma que possível, né? Nós temos pessoas muito competentes. Nós temos o João Braidotti, que é engenheiro ambiental. Nós temos a Ana do Parque Amaratá, conhece muito. E a Ana é uma pessoa que ela é muito questionadora. Ela sempre traz opiniões e o interessante é que lá a gente discute as coisas de maneira muito franca. Todos falam aquilo que... Porque não há melindre. Ninguém vai ficar ofendido pela fala de alguém. Não a gente conversa. A ideia é que o meio ambiente seja premiado. Seja privilegiado. Saia privilegiado daquela reunião de alguma maneira. Então isso nos torna um conselho muito bacana e muito forte. Nós temos a consciência de que o Condema de Americana ele é um exemplo que, inclusive, outros Condemas de outras regiões já vieram participar da nossa reunião para entender a dinâmica e como nós conseguimos produzir tanto em tão pouco tempo, em 2 horas. Então, é muito, muito, muito satisfatório. Que bom. Vou lá mais uma boa noite aqui para a Leni, também está sempre acompanhando com a gente. O João Carlos Pinto também, que está... Tá aí o João. O João, tudo João. Nosso João Carlos Pinto, nosso famoso João do Barco Escola. Precisa mudar esse nome dele aqui para o João do Barco Escola. Mas está sempre com a gente aqui também, agradeço. Esse é o nosso paizão lá também. Ele sempre recebe a nossa... Tem pelo menos 2 reuniões no ano, nós fazemos no Barco Escola. Então a gente faz reuniões itinerantes. Às vezes, né, o Thiago Pietrobon leva a gente lá na CPFL, naquele ambiente de estudo. Aquele ambiente que tem eu não lembro como é que chama lá. Aquele ambiente descendo ali em direção à fibra. Sim, sei. Ali tem um ambiente de estudo da CPFL. Nós já fizemos reuniões lá. A gente faz reunião na Casa da Agricultura, no DAI. Então a gente sempre faz em algum lugar diferente. E às vezes fazemos até reuniões online. Às vezes há uma necessidade porque as licitações elas têm prazo. Muitas vezes precisa da aprovação urgente. Então nós convocamos uma extraordinária, apenas com a pauta de aprovação de determinado item. A gente já discute antes num grupo de WhatsApp que nós temos, né? E com isso nós já chegamos ali apenas para deliberação. Meio que mastigado. Porque se já tiver dúvida, já alguém não concordar, a gente já para ali. Como já aconteceu. Já aconteceu de parar a licitação. Não, essa licitação não está legal. Precisa melhorar isso aí. E aí melhorou e passou. Então é isso que é legal. É entender que está sendo feito o melhor. Todos ali estão imbuídos de boa fé, estão ali para fazer o melhor. Que isso é bem legal. O João comentou comigo que isso mesmo, que aconteceu, foi feito um pedido, se não me engano, acho que nem foi feito. Eles comentaram com ele, a gente vai pedir tal coisa e tal, a gente está nessa questão de necessidade. Ele falou assim, não, pensa assim, assim, assim. Ele não... Então, assim, antes de fazer o pedido, já houve a orientação e já resolveram o problema, nem precisou mandar para o Condema e pronto. Né? Já há essa liberdade de vocês também de falar não para a prefeitura. Não é um conselho assim, não, mas o cara está pedindo. Não, isso aqui não acho legal. Não, pronto. Isso é importantíssimo dizer. Ter essa liberdade, né? Isso eu achei bem legal. Dizer que nós absolutamente não temos o rabo preso. Nós não Vocês não estão ali para concordar com ele. E não somos subordinados à secretaria. Né? Então, a nossa deliberação ela é de acordo com o nosso convencimento. Nada interfere na nossa deliberação. Isso que é legal. Porque assim, se eu não estiver confortável, eu falo não. E digo mais. Se eu não sentisse confortável com a minha, eu não estava nem ali. Né? Dedicando meu tempo para algo que... Então, é legal você saber que... Se não tivesse essa liberdade, né? Parece até um sonho você falar, não, o cara ajuda no poder público e ele tem liberdade de desprendimento, não tem rabo preso, tem nada, as coisas acontecem de maneira sem absolutamente nenhum indício em nada de corrupção,
Foi isso é um sonho, nós estamos no primeiro mundo. Não, nós estamos em Americana. É aqui que acontece isso. Que legal. Eu estou dizendo onde eu participo, que é no Condema. Eu posso atestar isso. E eu falo isso de boca cheia, com muito orgulho, porque eu tenho realmente orgulho de fazer parte desse time. Que legal. E é uma coisa mais importante ainda, né? Além da importância do conselho, ser um conselho, divulgar que ele é um conselho sério. Né? Que não é um... Que tem muitos... Aí vou falar de modo genérico mesmo. Tem muitos conselhos que existem para agradar alguém, né? Sim. Vai passando, não vou poder falar não, porque ali depois vai ter problema e tal. E não é o que acontece ali. Se vir coisa errada, vai tomar paulada. É isso. Eu falo que quando eu estava quando eu dirigi o OAB, a gente precisa. O OAB são 5 diretores, mas nós temos inúmeras atribuições e a gente tem que distribuir isso em comissões, presidentes de comissões e cargos, membros de comissões, enfim. E eu sempre falava, quando você precisar de alguém, você tem que arrumar alguém bem ocupado. Você precisa de alguém que faça direito o negócio que você quer fazer, você tem que arrumar aquele cara que é bem ocupado, porque esse cara vai arrumar um jeito de fazer. Existem pessoas que são abnegadas, essas pessoas que fazem sem esperar algo em troca. E a minha mensagem para todo mundo é, sejam assim, façam as coisas pelo bem, porque você acredita no que você está fazendo. Não precisa esperar algo em troca, porque esse algo, ele vem. Uma hora ele vem. O que você vai receber, sabe-se lá de quem, da sua fé, da sua crença, no meu caso é Deus, eu acredito em Deus. Eu tenho certeza que quando a gente faz o bem, ele recompensa a gente. Ele devolve, como falava, Deus te abençoe em dobro. E eu acho que é assim que é. Então, todos nós... Só o prazer, nós... né? O prazer de estar ali, de estar realizando algo tão grandioso quanto isso, né? É que eu digo, todos nós, quanto cidadãos, nós temos que devolver um pouco de tudo aquilo que a gente recebe. Ah, mas eu não recebo nada, eu não tenho saúde adequada, eu não tenho escola direito. Na Americana você tem. Falei, vamos lá, agradeça e devolva um pouco. Trabalhe, seja institucionalmente, seja de uma maneira assistencial, faça algo que lhe retorna. Então, assim, é muito satisfatório você fazer esse tipo de trabalho. Assim como quando eu fui presidente da OAB, eu digo para você, metade do meu tempo, do meu dia, ia para a OAB. Todos os dias. Mas ninguém me amarrou para ir lá, eu quis ir. Eu quis me candidatar, eu quis ser o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui, então eu tinha que honrar. E eu fazia isso, eu tinha 2 formas. Ou fazer bravo, ou fazer com orgulho. Fazer tem que fazer, já assumiu, né? Entrou. E não tem coisa melhor do que você trabalhar com satisfação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala em recompensa, eu digo que ela vem, porque dentro do Condema eu recebi um conhecimento ambiental ímpar, por conviver com essas pessoas e tratar de assuntos de alto gabarito ambiental. E depois, meu escritório foi sendo levado de uma advocacia que eu fazia mais na linha da recuperação judicial, das falências, das trabalhistas. Eu fui sendo levado mais para o empresarial, que já era o que eu fazia, e um lado eminentemente imobiliário. E hoje, um dos carros-chefe do meu escritório é parcelamento de solo, onde eu lido com o quê? Licenciamento ambiental, onde eu tenho que entender de licença de instalação, licença de operação, CETESB, GRAPROAB, EIA-RIMA, que é quando você precisa fazer aquela investigação, se tem sítio arqueológico, a questão do que é uma APP, do que é identificar uma APP, identificar uma reserva legal, saber o que você pode aproveitar de uma determinada área quando você vai fazer um parcelamento de solo. Então, tudo isso eu aprendi sem saber que eu ia usar. E hoje, eu digo para você, o conhecimento que eu obtive no Condema, os relacionamentos que eu obtive no Condema, estão me fazendo muita diferença na minha vida. E eu não imaginava que eu ia chegar nisso. Isso que eu ia falar, aproveitando, então, assim, e é um conhecimento que livro nenhum dá. Porque você tem conhecimento da lei, teórico, prático e tal. Isso aí o livro dá, se a pessoa quiser. Agora, a conversa e a convivência e a importância dessa árvore em si, a importância dessa água que o João te passou, a importância que você conviveu com isso, livro não dá. Essa é a experiência.
Né? Então, assim, por mais que a lei permite cortar uma árvore, hoje você sabe, tipo, permite, mas será que compensa? Será que dá? Será que a gente não consegue desviar? Será? Não dá. Não, então tá bom, tá, então vamos cortar. Só que o seu olhar é muito mais criterioso do que a lei. Porque você sabe a lei e você é apaixonado por aquilo ali. Né? Não é só porque a lei permite que polui um pouquinho, sei lá se permite, mas né, se dá isso aí, você vai, pô, mas vamos tentar não fazer nada? E fica até mais fácil, Aníbal, de você explicar para o teu cliente o porquê da contrapartida. Porque muitas vezes você quer empreender e você vai precisar fazer um termo de ajuste, um TAC, para você fazer um reflorestamento posterior, um replantio. E você você entendendo e compreendendo, você conhecendo a legislação, fica mais fácil você explicar para o seu cliente, isso é realmente necessário, porque nós vamos tirar aqui, mas nós vamos fazer um replantio assim, assim, assado. Ali. Não só pela lei, né? Você Exato. consegue falar o real. Da importância dessa manutenção dessa vegetação. E uma vez suprimida, ela precisa ser recomposta. Então, você tem que ter a percepção. Nós temos que saber quanto tempo existe o mundo. E nós estamos aqui de passagem. Nós temos responsabilidade, nós temos que cuidar dessa terrinha aqui. Nós temos que cuidar do chão que a gente pisa. São nossos filhos, são nossos netos que vão ficar. E eles que vão sofrer eventuais consequências do mau uso que a gente está praticando hoje. Porque a gente vinha praticando um péssimo uso. Melhorou, mas ainda precisa melhorar muito mais. Eu digo em termos de reuso, reciclagem. Né? Nós não tínhamos... A gente sempre cita muito, quando a gente fala dessa questão, mas por que você acha que melhorou? É só ver o tanto de plástico que descia para a represa em épocas de chuva. Agora já desce ainda, mas já não é tanto. Ou seja, já há uma consciência ambiental. O João do Bairro Escola falou isso, assim, não é que melhorou, está piorando devagar. Né? Assim, freou um pouquinho, o que era muito ruim. Hoje, se for olhar pelo lado bom, né, a poluição vem diminuindo. Temos que zerar para começar a arrumar o que foi degradado. Mas ela vem numa diminuição muito grande. Né? Então, eu falo que o João do Barco Escola, ele faz um brilhante trabalho. Porque cada sementinha que ele coloca na cabeça daquelas crianças. Porque aquele passeio é inesquecível para uma criança que nunca andou numa embarcação, que nunca teve aquele contato tão intenso com a natureza, que é você sentar num barco escola, num barco que tem cadeiras, todas as crianças colocam o seu colete, é extremamente seguro, não há risco nenhum. Então, aos pais que tenham alguma dúvida se seu filho deva participar daquilo, pode ter certeza, o bônus é muito maior do que o ônus. Risco. E é aqui, né? É aqui. Ali, e enquanto ele está navegando, ele vai ouvindo histórias onde ele vai criar quase que uma semente de um ambientalista ali naquela cabeça. Porque ele vai entender, vivenciando no ambiente, a importância dessa preservação ambiental. E por isso que eu digo que nós vamos ter um futuro melhor. Porque as nossas crianças estão vindo diferentes. As nossas crianças têm uma outra consciência ambiental. Eu acredito nisso. Eu acho que o pior... Eu digo pelos pescadores. Os nossos antecessores, eles não tinham nenhuma consciência de preservação, de pesca e solte. Hoje, é quase uma obrigação. Nós que gostamos de pescar um peixe que chama tucunaré, que tem aqui na represa americana, a gente se sente mal em aniquilar um peixe daquele. Porque a gente sabe o quanto a gente viaja, o quanto a gente procura para chegar até ele. E quanto é importante ele vivo dentro da água. É isso que eu ia falar. Ficou uma questão de conscientização de quem está usando. Exato, exato. Outro dia, um amigo, ele estava pescando agora no período de defeso com o filho, e ele pegou alguns lambaris, e ele falou, vou fritar esse lambari para meus filhos e tal. Na hora que ele foi limpar, ele falou, viu, tinha tanta ova dentro do lambari, tinha tanta ova, que eu me senti mal. Eu falei, então, é para isso que existe o
período defeso. As pessoas têm que respeitar. O peixe que é nativo, não, você não pode. Você, não, eu estou indo pescar uma curvina para comer, beleza, sabe? Mas ter essa consciência da preservação, tudo que é em excesso é ruim. Então você não precisa tirar todos os peixes que você pesca. Então é esse tipo esse tipo de mensagem que precisa chegar cada vez mais para as pessoas. E você tem que entender a necessidade de preservação das árvores. Se aquela árvore está ali, ela te incomoda, mas você já parou para pensar na sombra que ela faz? Pode até incomodar, mas quando você vê uma para parar o carro, para de baixo, né? Exato. É isso que eu digo. Então, assim, eu acredito que nós temos que construir. Nós temos que construir caminhos para tudo. As coisas, nada acontece de graça. Não existe no mundo nada que aconteça sem suor e trabalho. E eu acho que poder contribuir, todos nós temos condições, de alguma forma, contribuir com a evolução de algo. Seja uma evolução de uma entidade assistencial, seja a evolução do meio ambiente, seja a evolução do Departamento de Saúde do município, alguma coisa a gente pode contribuir. Então, porque nós vivemos em uma comunidade. A nossa função enquanto comunidade é nos ajudarmos uns aos outros, a construir um ambiente melhor de moradia para todos nós. Mas essa contribuição do meio ambiente, toda contribuição é muito importante. Mas a do meio ambiente, ela afeta tudo. Porque nós temos questão do calor, por falta de árvore, excesso de área coberta, né? Asfalto, cimento, tudo isso contribui. Então, assim, isso aí afeta a questão de saúde. Então, o meio ambiente, ela não é a mais importante, mas ela tem uma importância muito grande ao ponto da gente começar a olhar, falar, já estamos pagando caro. Eu estava conversando hoje no serviço e falei, nossa, ar-condicionado hoje não é luxo mais. Hoje é necessidade. Não dá para quem anda de carro, do que for no meio da tarde, 2, 3 da tarde, não tem como você não ter ar-condicionado. É ruim. E isso aí é um preço que a gente está pagando por isso, né? Então, assim, a importância do meio ambiente, ela é muito grande e a gente tem que começar a realmente parar de falar que é do outro, que é o problema, e começar a resolver aquilo que dá, como você falou, contribuir de alguma forma. Né? As associações, a prefeitura está fazendo a questão de eventos, né? O Barco Escola, as entidades e tal, mas cada um tem que, de alguma forma, começar a entender que, peraí, eu posso plantar minha árvore na frente da minha casa. Não vou salvar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Né? O João comentou uma coisa, não sei se foi no ar também, mas que assim, eles têm muito problema da questão de bombeamento de esgoto, né? Por dejeto. Que a pessoa joga no vaso e aí depois reclama que o esgoto vazou. Mas, queimou a bomba, porque o cara jogou um papel higiênico, um sei lá o quê. É saber que a nossa atitude afeta um todo. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso e participar disso aí, né? Tudo que a gente faz gera uma consequência, boa ou ruim. Né? Então, essa questão do esgoto é interessante mesmo que você disse. O que a gente tem de histórico lá de bomba, que existem as bombas elevatórias, que a gente chama. Bomba elevatória, isso. As bombas elevatórias, a Americana é uma cidade com muito aclive e declive. Né? Então, muitas vezes, quando vai pela força da natureza, na descida, mas há vezes que o esgoto precisa subir. E para isso precisa de bomba. E muitas vezes as pessoas jogam coisas no esgoto que quebram uma bomba. É até trocar, e todo mundo briga com o DAI, mas assim, porque alguém não fez sua parte, alguém jogou algo não era para estar ali. Inimaginável. Né? São coisas que eles contam que são inimagináveis, porque a hora que você vai lá resgatar a bomba, você fala, não é possível que tenha isso. Jogar isso aqui. Enfim. Né? Parece de propósito. Isso aqui ia dar problema uma hora ou outra, né? Mas isso passa pela consciência. Eu sempre falo que tudo passa pela educação. Por isso que nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós temos que cuidar da educação. Eles têm que ter educação para que eles possam ter a consciência do que é certo e do que é errado. Então, a nossa preocupação maior para o futuro é a água.
Não é? A nossa represa é importante, é importantíssima. Ela não é um reservatório de água que vai salvar a Americana, não. Até porque ela tem um problema sério de assoreamento, que não tem como solucionar, nós não podemos cavá-la, né? Nós íamos fazer, tempos atrás, aí, quando nós estávamos com as macrófitas, que são os aguapés, né? Para que todo mundo saiba o que nós estamos falando, as macrófitas são os aguapés da nossa represa, eles estavam quase que incontroláveis. E isso tem um motivo. É o tipo de tratamento de água que está se fazendo. Está se mantendo muito material orgânico na água. Está se mantendo muito nutriente, que é o nitrogênio e o fósforo. Então, isso faz com que amplifique a oferta de nutriente para o aguapé e ele se multiplica com uma velocidade muito maior. Tira a sujeira no tratamento, se eu não me engano, é primário, secundário, não faz o terciário, que o terciário seria o tratamento que tira o nitrogênio e o fósforo, que tira os nutrientes. Aí frearia a proliferação de macrófitas. Então, quando estava com muita macrófita, a CPFL estava fazendo uns estudos e estava aguardando, a represa chegou a estar, se eu não me engano, foi 1/4 da represa, 25% da represa estava tomado por macrófita. Isso é muito. Isso é muito. E aí se estudou o deplecionamento, seria a redução da represa, a redução da represa para matar os aguos, para secar os aguapés se tivesse em suas bordas, né? E depois de um tempo, a prefeitura faria a remoção nas orlas, cada chácara seria responsável por limpar o seu pedaço, né? Ali na sua... Porque não é impossível, não tem como o trator entrar, não tem como você fazer essa limpeza, essa retirada dessa... Mas o aguapé, ele, quando seca, ele fica muito murcho, ele fica muito seco. Então, seria algo que seria fácil a retirada. Mas acabou não podendo acontecer esse deplecionamento. Mas uma das preocupações nossas, a gente até pensou em fazer... Será que a gente não podia, pelo Condema, financiar, para bancar na parte que ficasse fora d'água, pelo menos ali, desassorear, né, aquele pequeno pedaço da hora ali, porque existem lugares que, se uma pessoa entrar, ela pode afundar até a cintura, de tanto lodo e elementos decompostos que estão naquele local, né? Geralmente mais perto de lugares onde não tem a correnteza, porque ele ainda passa o rio, né? O rio ele passa pela represa, mas ele passa num veio específico, o resto, né, são alagados que eles ficam praticamente com a água parada. E é por isso que essa preservação é importante, que as chácaras, cada um cuide da sua... Porque o DAI está fazendo a sua parte. Posso dizer que o DAI fez a sua parte. O DAI fez ligação para todas as chácaras. Só que a pessoa, muitas vezes a chácara é muito longe da ligação. A casa, ela precisaria fazer uma elevatória dentro da chácara dela para bombear o esgoto até lá em cima. Para a rua. A pessoa não quer fazer esse investimento, porque ela tem uma fossa ali que funciona adequadamente. Só que às vezes a fossa enche. E a fossa enche, ela tem um ladrão. E esse ladrão vai para o rio, in natura. Então, esse tipo de coisa que contribui para manutenção do ambiente de poluição. Porque ela é linda, mas ela tem uma aparência. Existem lugares fétidos, existem lugares que não são adequados, né? Então, e tudo isso é muito complexo para se cuidar. Muitas pessoas dão ideias, mas a execução mesmo é realmente... Essa é a parte, né, de novo, na questão do Condema, né? A parte boa é essa convivência que vocês têm, porque vocês têm ideias, e aí o outro já fala, não dá por causa disso, daquilo, porque são pontos de vista e especialidades diferentes. Né? Então, assim, vocês vivenciam isso muito, de uma forma muito ampla. E a gente traz pessoas para falar sobre isso, né? Então, a gente... O que não tem, busca. Representantes, exatamente. Legal. Então, no fim do ano passado, acho que no fim do ano passado, no meio do ano passado, nós trouxemos a equipe, tem uma equipe de um professor da Exalc, professor de agronomia da Exalc, e alunos fizeram um estudo da represa, com a água, com as macrófitas, e vieram apresentar para a gente. Então, é tudo aquecimento. Aqui é um laboratório e agrega
para a cidade. Então, a gente proporciona que as pessoas façam, desenvolvam o trabalho, eles vêm, nos trazem os resultados, o resultado acaba ficando adquirimos aqui. Conhecimento, né? Então, eu digo que em 10 anos já dentro de Condema, 11 anos de Condema, a gente adquire bastante conhecimento. A gente acaba, como advogado, se tornando quase que um técnico ambiental também. pela convivência. Você conhece lá dentro. Mas é muito legal. Vou falar boa noite aqui pro Reinaldo Cavazzani, grande amigo. Opa, grande Reinaldo. E pro Fábio Calazzi? Fábio Galassi. Fábio Galassi, advogado da nossa cidade, grande amigo. Fábio Galassi. Uma questão da água, que eu ouvi um especialista falando, uma coisa que eu achei bem interessante, né? E ele falando assim, não, porque a água vai acabar. Ele falou assim, gente, para. Vamos começar do começo. Então, antes que entendam, deixa eu falar a frase inteira. Ele falou, a água não vai acabar. A água, nós estamos poluindo. A água está aí. Porque ela é um ser, ela volta, né? Ela tem um ciclo de volta. O problema não é que a água está acabando. O problema é que a gente está estragando o que tem. Se a gente parar de estragar o que tem, a água deixa de ser um problema. Né? E é uma coisa muito... Assim, quando ele falou, eu vi, lógico que foi uma entrevista muito grande, mas eu falei, pô, tem um sentido isso, né? É muito mais simples, se for ver, só que depende de cada um. A dificuldade é essa. Né? Não é uma coisa gigantesca, ao mesmo tempo é gigantesca, porque depende de todo mundo. O problema da água hoje, basicamente, é poluição e excesso de uso. Né? Então, assim, só que ninguém quer deixar de poluir, ninguém está preocupado com a fossa. Não, minha fossa não enche. Ah, mas enche, é uma vez só, não tem problema. Eu não sou culpado da poluição da lagoa. Mas se esquece que esse pouquinho de cada um chegou no que está hoje. Sim. Né? Essa que é a grande questão, essa que é a grande responsabilidade que todo mundo tem que começar a ter em relação ao meio ambiente. Eu penso que essa questão da água tem uma questão muito particular, interessante, que é o fato que até hoje ainda existe isso, há muito tempo atrás, muitas casas em bairros de Americana não tinham caixa d'água, como ainda acontece, mas tem diminuído porque tem sido feito um trabalho de conscientização da necessidade da caixa d'água. Então, assim, havia um rompimento de uma adutora, automaticamente aquela casa fica sem água. E aí o que acontece? Há uma pressão imediata do cidadão pela devolução da água. E aí o que acontece? Nós temos que consertar rapidamente dentro do DAI e liberar com velocidade a água. E nessa liberação com velocidade é que aí acontece também o rompimento dos ramais. Que a Americana está cheia de vazamento. É por conta dessa necessidade. Então, é importante que as pessoas tivessem a conscientização da necessidade de ter o seu próprio reservatório. E no momento em que aquela torneira, que é diretamente ligada, que não passa por esse reservatório, o reservatório que eu digo, as caixas d'água, ela passa direto pela rua, você já tem a consciência que você tem que usar só o necessário, porque você não sabe quantos dias isso vai acontecer. Agora, a questão da chuva, da renovação, nós estamos tendo períodos mais extremos, nós estamos tendo períodos mais secas, estamos tendo períodos mais chuvosos, com chuvas mais extremas, como ano passado, que choveu todas as represas, que principalmente aquelas que circundam o nosso estado de São Paulo, que envolve o Rio Grande e o Paraná, todas ficaram cheias. Em alerta de romper, né? E isso nunca via fazer, eu não me recordo disso ter acontecido. Esse ano está diferente, esse ano estão todas bem cheias, bem secas. Estão todas com redução de volume hídrico. Então, cada ano é de um jeito. Então, nós temos que ter a consciência que, embora, por exemplo, a Americana, a captação é do Rio Piracicaba. Então, assim, a água passa, capta e acabou. Se não captar, ela vai embora, vai para outra cidade. Sei, mas nós temos uma responsabilidade ecológica não só com o nosso cidadão, mas também com toda a região. E outra, quantidade de uso. E legislação também, não é só captar, né? Sim. Existe o máximo por habitante, tem uma conta, né? Que pode tirar de água, né? Americano... Você tem uma outorga. Então, o americano pode tirar o quanto quiser. Não.
Porque isso tudo veio desde a questão, quando houve a questão do sistema Cantareira. O sistema Cantareira, entre aspas, né, ele desviou parte da água que seria do Rio Atibaia, que viria para a nossa região. O Rio Atibaia, a nossa represa é o Rio Atibaia. Para quem não sabe, o Rio Atibaia ele nasce, evidentemente, em Atibaia, e ele vem, embora o Rio Piracicaba não nasce em Piracicaba, ele nasce americano. E o Rio Atibaia ele passa, e houve um desvio dessa. E então há um controle. A verdade é que a densidade populacional da cidade de São Paulo e da sua região metropolitana, ela é muito grande. E não há água, as outras represas, os outros sistemas não conseguem fornecer o suficiente. Então teve que tirar daqui. E cada cidade, por conta disso, há um sistema de outorgas. Cada cidade tem um limite de metros cúbicos, que geralmente é um número quebrado. O metro cúbico é 1.000 litros de água por segundo que você pode tirar do rio. Só que na época da seca, a lâmina de água no Rio Piracicaba já chegou a estar 2 metros cúbicos. Então não tem água para você tirar. Então por isso que houve a necessidade de se fazer um enrocamento, que é uma mini represa. Né? Um enrocamento, quem sou eu para estar falando sobre isso? Eu sou só um advogado, mas quem conhece sobre isso mesmo é o João Marcos, Zápia. São as pessoas que diretamente trabalharam nisso. Mas quando foi feita a nova captação, teve que fazer um enrocamento, que faz um nível, para fazer um mini represamento para a água entrar no lugar onde estão as bombas. Então, com isso, mesmo com uma vazão baixa, a bomba não vai pegar ar. Ela vai continuar tendo água para suprir a necessidade. E não pode trazer tudo, porque tem que deixar a água passar para frente. Não é uma coisa assim, vou colocar aqui e a cidade de baixo que se vire. Você pode captar outorga. Né? Então, assim, a outorga hoje que nós temos, ao que eu sei, esses números, acho que quem pode falar melhor disso mesmo é o João Marco e o Zápia. Ela é suficiente para a nossa cidade. E para os novos empreendimentos que estão feitos aqui. Que, aliás, é importante dizer sobre isso. Quando vai se incorporar um prédio, quando vai fazer um novo parcelamento de solo, que é um loteamento, tudo isso tem que ser apresentado, tem que ser analisado. Tem que haver viabilidade. Tem que haver viabilidade desse novo empreendimento. Então, para isso precisa ter acessibilidade, precisa ter recurso hídrico. Então, tudo isso passa também. É importante que o cidadão saiba, quando vai ser feito um novo parcelamento de solo, um novo loteamento na cidade, precisa de autorização do DAI, precisa de autorização das secretarias responsáveis do município. Porque, por exemplo, existem situações que, tempos atrás, pós-represa, pós-Anhanguera, nenhum loteamento lá mais seria liberado por conta do quê? Acessibilidade, não tem como chegar. Nós temos apenas o acesso via SP-304, nós temos o acesso via a nossa entrada principal, Avenida Antônio Pio Duarte, né, São Gabriel, enfim. Antônio Pio Duarte. E a entrada da Goodyear. Nós tínhamos três acessos. É insuficiente para a quantidade, para a densidade populacional que está se estabelecendo lá. Então, assim, com isso, o Ministério Público desenvolve um trabalho brilhante na nossa cidade de acompanhamento do que é possível e do que não é possível. Então, a necessidade agora, e está sendo brigado por isso, está sendo lutado por isso, por essas duas pontes. Vão ter novos 2 viadutos que vão fazer transposição da Anhanguera para que nós possamos poder continuar o progresso da cidade no pós-Anhanguera e depois no pós-represa, que é outro problema. Como que se chega no pós-represa? Nós só temos uma ponte para chegar lá. Então, você tem que tomar cuidado com o que você coloca lá. Senão você cria uma situação de inacessibilidade. Porque não tem. É o que acontece muitas vezes em alguns locais da cidade, em fim de tarde, que você não consegue chegar. Você pegar, por exemplo, a subida da Silos, com com a densidade populacional que está lá, às 5 horas da tarde, e ali um congestionamento, porque muitas pessoas precisam ir para o mesmo lugar pelo mesmo caminho. Inclusive, até no aspecto ambiental, falando um pouco dessa questão de loteamentos, o grande questionamento sempre do Ministério Público em relação aos loteamentos fechados é o quê? É você suprimir as ruas
dariam acesso aos locais por conta de um fechamento de muro. Que você direciona aquele trânsito para aquele lugar, para Exato. Então, poucos lugares. Essa mesa é um bairro. Então, aqui tem uma rua, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então você teria a de fora, essa daqui, 2, 3, 4, 5 e 6 para subir. Quando você autoriza um fechamento de muro, você fica com uma rua só e outra lá. Então todos os carros que estariam passando aqui, eles vão ter que ir por aqui ou por ali. E a vice-versa também no sentido contrário. Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque a acessibilidade também é um problema ambiental. E até a questão dessa densidade populacional, tem a questão também, do caso ambiental mais específico, água e esgoto, né? Água, esgoto. Como vai chegar esse monte de água lá e como vai sair esse monte de esgoto dali? Exatamente. Tudo isso aí vocês têm que pensar antes. Isso na verdade... Quando estou dizendo agora como advogado de empreendedora, ou de uma loteadora, ou de uma incorporadora. Isso tudo você começa pedindo diretrizes para o município que você pode implantar ali. E aí o ideal é que você desenvolva um relacionamento, uma conversa, e juntos alinhem o que a cidade quer para aquele local e o que você pretende. E juntos nós vamos construir um ideal ali. E aí, com base nisso, vai se conseguindo as licenças, inclusive licença do DAE. Esse é fundamental. Sem essa o loteamento não é aprovado. O loteamento ou a incorporação. Porque ela tem que dizer, ok. E para isso, eu te dou a licença, mas você precisa apresentar uma contrapartida de tanto, porque eu vou precisar fazer uma melhoria para o teu empreendimento. Eu preciso fazer uma elevatória aqui. Né? Que às vezes aconteceu de situações aqui na nossa cidade, que não foi exigida elevatória, e depois... Teve que fazer. A bomba literalmente ficou para o DAE fazer, né? Porque ele teve que ir lá instalar uma bomba, né, a seu próprio custo. E esse custo deveria ter sido suportado pela incorporadora. Bem interessante. Apesar de a gente acabou não falando tanto de loteamento, né? A gente já está há 1 hora já conversando aqui, ó. Então, mais um pouquinho já vai ter que ir para o encerramento logo. Vai ter que voltar para a gente conversar só sobre isso, viu? Porque tem muita, mim, tem muita pergunta para a gente estar falando. Mas aproveitando a questão assim, como que é hoje a questão, a mentalidade do loteador, do modo geral, em relação ao meio ambiente? É uma pergunta minha mesmo. Igual o João Bago Escola comentou que o usineiro, que se cana nascesse na água, o usineiro plantava na água, né? Como que é da questão de quem está loteando, no modo geral? Ele tem um pensamento de, não, vou preservar, vou segurar, ou não, se puder, arranca tudo de qualquer jeito? Legal sua pergunta para a gente poder falar um pouco sobre isso. Veja, vamos usar sua mesa de novo aqui como exemplo. Eu tenho essa área. Eu preciso fazer o parcelamento do solo dela. Eu quero lotear e transformar ela em dinheiro. Evidentemente que eu quero aproveitar o máximo possível. Quanto mais lote eu conseguir implantar aqui dentro, para mim, melhor. Só que eu penso que vai muito também da forma como isso é levado à pessoa, mas ela tem a consciência. Se ela tem uma app ali, ela sabe que ali ela não vai poder fazer. E isso hoje não adianta você brigar, né? Não adianta você bater o pé, fazer biquinho, viu? É lei, há de ser respeitada. É crime ambiental. A Lei 9.605/98 é uma lei muito bacana. Eu recomendo a leitura para todos, porque ele fala, ali praticamente especifica todo tipo de crime ambiental que pode ter, desde pesca mediante uso de petrecho proibido, até supressão de mata nativa, maus tratos animais, enfim, é uma série de regulamentações. Lei 9.608. Lei 9.605 de 1998. É uma lei antiga já, mas é a lei que rege todos os nossos crimes ambientais. Então, quando você pretende parcelar o solo, você já sabe quanto que há áreas que nós vamos fazer estudo e a área é inviável. Por quê? Parte dela não pode ser utilizada. E, às vezes, as exigências do poder público, porque há uma área que tem que ficar como institucional. Então, existe um percentual de área aproveitável, que
para viabilizar um loteamento. E para isso tem que ser feito estudo da área. Tem gente que tem uma área, mas eu tenho uma área de 100 mil metros. Eu quero lotear, viu? Mas metade é APP. Não, vamos trabalhar nesses 50 mil metros aqui. Esquece APP. Esquece, aqui você não mexe. Não é 100, é 50. Vamos começar certo, é 50. Isso aí. Você já considera da maneira correta. A pessoa tem que ter essa consciência. Mas ainda é muito mais mediante a lei do que consciência. Eu penso hoje. Não. Já tem a... Eu absolutamente nunca tive nenhuma situação de resistência. Não, doutor, dá um jeito. Eu nunca tive. A pessoa tem noção que aquele espaço é importante. É uma área de preservação permanente e que deve ser preservada. Há muito problema assim quando você tem uma questão que é complicada, que é quando você tem nascente intermitente. Tá. A nascente intermitente, ela funciona um período, por exemplo, período de chuva, ela está ali. Ela verte água. E na período seco ela não verte água. Então, só que ela tem um engenheiro ambiental, não eu, um engenheiro ambiental. Se levar o João Marco, o João Braidota, eles vão saber. Eu não. Eles conseguem identificar olhando que ali, que tem uma nascente intermitente. E ali você pode ter problema com o Ministério Público. E ali, porque se for identificado aquela ali, você não pode lotear ali em cima, evidentemente. E você vai ter que preservar não só... todo um arredor. Não só a nascente intermitente, como também a metragem legal. Você vai ter que produzir um APP se não existir ali. Então você perde uma bela de uma área. E muitas vezes acontece isso no meio de uma área. Às vezes de atravessada. Você pegar aqui assim, um corredor aqui, tem uma nascente intermitente, e que você tem que, muitas vezes, quebra o teu loteamento no meio. Mas ainda não é uma coisa que... Fazer uma comparação. Por que eu estou tendo essa dúvida? Há muito tempo atrás, 20 anos atrás, a questão de pecuarista ainda, vinha assim, não, tem uma nascente, vamos secar, vamos plantar eucalipto em volta que vai secar ela definitivo. Hoje isso mudou, porque hoje a nascente valorizou a terra. Hoje o cara fala, não, vamos cuidar dela porque hoje eu estou ganhando com ela. Então, assim, isso eles já entenderam a importância dessas APPs e nascentes e tal, principalmente nascente e água, né, do modo geral. Mas hoje ainda, então, na questão de loteamento, não tem essa agregação ainda. Eles não conseguem colocar um loteamento com bosque dentro, no meio dele. Não vai valorizar mais por isso? Não, depende da área, porque existe área que se torna inviável. Como eu disse, vamos falar aqui, a gente tem uma área aqui de 20 mil metros. A área, 20 mil metros é grande. Você pega e você tem uma nascente intermitente através do meio dela. Aí inviabiliza tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Não tem como lotear isso. Você vai ter não que pode pensar cruzar outra coisa. Você vai ter que fazer um retalhamento de gleba, que você pode dividir ela até 7 partes. Você tem que fazer outras coisas ali. Entendeu? Então, você analisa e trabalha com o que você tem. E aí, nessa hora, o cara fala assim, se eu não tivesse isso aqui, eu teria 20 mil metros para lotear. Ia dar para fazer uma rendinha legal. Mas a gente não pode ser partícipe disso, sabe? A gente tem que ter a nossa consciência ambiental e dizer a ele, não. Falou assim, não, isso aqui não pode. Você, evidentemente, você vai ter problemas, pode ser preso se você fazer qualquer coisa nesse ambiente aqui. Então, mas é raro. Eu não tive, recentemente, nenhum problema desse. É bem tranquilo. Não, até porque não é algo muito comum nessa questão, principalmente americana, certo, na nossa região. Doutor, infelizmente, a gente está indo já para o final. Tem mais uns minutinhos ainda, mas você quer falar mais alguma coisa? A gente acabou falando só metade do que veio para falar, né? Falou só Condema. Mas foi muito bom, agradeço muito a sua presença. Aprendi muito mais ainda sobre o Condema. Mas tem algumas dúvidas sobre o loteamento. Vamos ter que falar um dia aí, e aí só loteamento mesmo, porque tem bastantes perguntas, até algumas mais polêmicas, como munícipe, né? Então, assim, mas por que loteou ali? Né? Porque aí, como eu não vou morar ali, então, para mim, eu quero... Não, mas isso eu posso responder para você rapidamente. Toda cidade existe uma diretriz. Toda cidade tem um documento que se chama plano diretor. Certo. O
plano diretor estabelece qual é o zoneamento de cada espaço dessa cidade. E é ele que determina. Eu falo que a legislação brasileira ela é muito complexa e completa. Se ela é bem aplicada, ela atende tudo aquilo que o cidadão precisa. Para se aprovar um plano diretor, há uma série de regras. Dentre elas, audiências públicas, realizações de várias audiências públicas. E nessas audiências públicas, a população tem direito de se manifestar, de conhecer e entender. Eu tenho uma comunidade, vou dar um exemplo, vamos pegar lá o Jardim da Paz. E atrás do Jardim da Paz tem uma área vazia, e a nossa comunidade está preocupada com o que vai ser construído aqui. A gente vai, com o nosso representante, se manifesta na audiência pública. Chama o nosso vereador, o vereador que nos representa, e vamos brigar por uma mudança naquele plano diretor. O fato é que as coisas acabam, de alguma forma, acontecendo meio que a revelia da população. Porque as pessoas acabam não sabendo de que essas ferramentas existem, infelizmente. E aí se aprova um determinado zoneamento, a autorização de determinado zoneamento para aquele espaço. Então, vou dar um exemplo. Se autoriza a ser uma zona mista. Dentro de uma zona mista, você pode construir tanto residências quanto comércio. Né? Você pode fazer uma série de empreendimentos diferenciados. É uma zona de interesse social. Eles chamam Zona Especial de Interesse Social. Né? Então, é uma ZEIS que eles chamam. Então, a ZEIS pode fazer loteamento popular. Então, isso está determinado. O que eu vou fazer, a diretriz, na verdade, da minha área, eu já sei o que eu posso fazer ali. Porque está no plano diretor. Então não é uma coisa que resolveu agora. Não. Se ali é prédio, já está permitido há muito e muito tempo, desde quando foi fazer o... E entendi. O que tem que se atentar num plano diretor? As mudanças que acontecem no plano diretor. Qual a mudança de zoneamento? Existe muitas vezes mudança de zoneamento de áreas já em uso, já em construção. Essa área é zona residencial 1 e ela passa para a zona mista. Não, eu não quero, eu vou brigar. Porque eu construí minha casa, que eu não quero que aqui seja zona mista. Mas para mudar esse zoneamento... Eu não quero um comércio do lado da minha casa. Mas para mudar isso aí, tem que passar por audiência pública ou não? Tem que passar por audiências públicas e tem que haver a votação na nossa Câmara Municipal. Tem que passar pelo Legislativo e depois pelo Executivo. Então, na verdade... tem que ser sancionado Então cabe mais a participação nossa. Participação pública. Então eu falo que é muito importante a participação da população e é nisso que eu digo a importância dos conselhos. Porque quando você tem os órgãos paritários da sociedade civil dentro do conselho, de alguma forma ajuda a fiscalizar que esse tipo de coisa não aconteça. Que é uma mudança totalmente desinteressante para o município em determinado zoneamento acontece, por exemplo, no plano diretor. Não acontece, por exemplo, no meio de uma área residencial, libera-se para a construção de indústrias de grande porte. Assim, não, é aqui, do lado do bairro. Não faz sentido nenhum para isso. Então, é isso. Então, na verdade, tem as diretrizes já estabelecidas. Mas a gente tem que ficar de olho para o caminho que está seguindo. Exatamente. Só falar aqui uma boa noite pro Antônio Jorge e o João do Barco Escola, né? O João Carlos está falando comentou aqui que vai ter coleta de água para análise amanhã. Ó. Aí, ó. Então, assim, sempre vocês trabalhando, né, em cima aí da represa, fala pra ele pra pegar... da queridinha. Infelizmente, quando nós passamos por momentos de pouca chuva, como agora, e muito calor, a água tem uma proliferação de cianobactérias, que é aqueles floculizados verdes que ficam na água, e quando eles se aglomeram demais, ele faz uma verdadeira nata verde. E a represa, infelizmente, nesses dias, ela tem estado bem verde. E isso não é bom. Mas isso é por conta, como a gente disse, pelo que eu escutei dos meus mestres lá no Condema, por conta do tipo de tratamento que é feito a montante, né? Que ainda nós não temos o tratamento terciário para tirar esses nutrientes que ajudam a proliferação. O João Carlos comentou bastante dessa questão de tratamento. Porque quando a gente conseguiu
tratar 100% a montante, ou praticamente 100%, foi falado, a situação da água vai ficar complicada, porque vai clarear, o sol vai penetrar na água e vai ocasionar a fotossíntese com o nutriente e vai proliferar as cianobactérias. Então é tudo a gente meio que já sabe o que vai acontecer. Resolve uma coisa piorando outra, mas é isso aí, tem que caminhar. Rafael, agora infelizmente, realmente a gente está indo pro final, tá muito legal a conversa, eu ficaria mais tempos aí, mas a gente tem que encerrar. Agradeço mais uma vez pela presença do doutor. Foi muito bom. Mais uma vez eu aprendi muito e sou muito grato pela sua presença. O senhor quer falar mais alguma coisinha? Eu quero agradecer a todos aqueles que estão ainda nos assistindo, depois de mais de 1 hora, falando sobre meio ambiente, falando sobre assuntos da nossa cidade, e parabenizar pela iniciativa de fazer algo que leve conhecimento à nossa população, de assuntos que são extremamente importantes. Tenho acompanhado o podcast, tenho acompanhado o trabalho que vocês têm desenvolvido, e o que eu desejo é vida longa, muito sucesso para vocês, e contem sempre comigo. Sempre que for convocado, eu estarei aqui. Então agradeço a todos que estão assistindo, desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vamos lá. Agradecer aos nossos patrocinadores, né, o Beba Mais, Dr. Orlando Duarte, Natália Gomes, Irapuru Pet Shop, Maravilhas do Lar, Mercearia do Ney, Seu Quintal, Capas Publicidade e a Cão Voa, também um projeto aí bem legal. Agradecer a todo mundo que esteve conosco esse tempo todo aí, que acompanhou a gente, que eu peço que compartilhem bastante esses assuntos. É um assunto de tremenda importância, muito simples, às vezes, de resolver grandes problemas, só que depende de cada um. Lógico, o poder público tem que fazer, mas depende muito mesmo de cada um. Então, por favor, pessoal, aí compartilha, curta, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque toda quarta-feira, às 7:45, aí, a gente está entrando aqui no Mundo Selvagem. Até a semana que vem.